Olá amigos, Alvin Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e como vocês sabem, sempre uma vez por mês eu venho aqui comentar o nosso newsletter que você, que é assinante, já deve ter recebido nessa semana, dando um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre como está o mercado nas principais cidades da Austrália e sempre considerando os highlights do mês e os 12 últimos meses de resultado. A ideia desse vídeo nunca é simplesmente ler o que eu mandei para vocês, afinal, tá aí na mão de vocês, vocês podem analisar com muito detalhe e tirar as próprias conclusões. Mas a ideia desse vídeo é dar um pouquinho do meu intake, do que eu tenho observado no relatório e do que a gente tem vivido aqui no nosso dia a dia na Austrália. Como vocês sabem, aqui na Capital Financial nós somos mortgage brokers, o que significa dizer que a gente facilita o financiamento imobiliário ao redor da Austrália inteira. Então sim, a gente tem cliente tanto em Queensland, como em Victoria, como em New South Wales, como em South Australia, Western Australia, enfim, na Austrália como um todo. E por conta disso, a gente consegue também ter uma opinião do mercado, do dia a dia, do que vem acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos aos meus comentários. Então, a primeira coisa que a gente observou é que sim, claramente a gente tem um aumento de estoque no mercado. A gente tem mais imóveis entrando para o mercado, o que deve conter um pouquinho o crescimento tão alto que vinha acontecendo e que vem acontecendo. A gente vai já falar um pouquinho desses crescimentos, mas eu acho que todos nós que estamos no mercado estávamos sim esperando que esse crescimento diminua um pouco. Gente, a gente está falando, em muitos casos, de crescimento de 20% ao ano. Ver esse crescimento baixar para um dígito ou 10, 11% ao ano é algo que vai ser, na minha opinião, beneficial para o mercado como um todo. E o primeiro passo disso é a gente ter mais estoque disponível para aumentar a oferta. A gente precisa que essa oferta aumente e aí, de fato, eu acredito que isso deve acontecer nos próximos meses. Posso estar errado, porque tem sempre aquela incógnita que eu venho já falando em alguns vídeos. As fronteiras vão abrir e a gente não sabe se a demanda vai aumentar num nível muito alto depois que começar a entrar os australianos, os residentes permanentes que estão presos lá fora. Então isso é uma vírgula aí que a gente tem sempre que ficar de olho. Só para vocês terem ideia, de janeiro até hoje a gente teve quase 600 mil imóveis vendidos. Então é muito imóvel, isso entre casas e apartamentos. Nesses, basicamente, 10 meses e meio, né, de ano. Então é importantíssimo que a gente tenha um pouquinho mais de estoque disponível para que o mercado siga caminhando. Agora, o que a gente tem observado, tá nas notícias, e eu sim recebi de alguns clientes e-mails preocupados, né, Alvi, os bancos vão dificultar os financiamentos, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Então, como a grande maioria das notícias vem com termos muito vagos, né, o banco vai dificultar, né? Vai ficar mais difícil pegar financiamento, não vamos mais receber o tanto que recebíamos antes. Então, principalmente se você não lê a matéria inteira e não vai analisando passo a passo o que isso significa dizer, sim, acaba sendo um pouco assustador. Então, o que eu queria conversar com vocês? Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho mais a fundo aonde são essas mudanças, o que essas mudanças significam e como era antes do Covid. Porque sim, tá? Só para deixar muito, muito claro, essas mudanças vão acontecer. O Fundo Monetário Internacional recomendou, os principais bancos já também recomendaram ao governo australiano que certas mudanças sejam de fato implementadas para que também ajude a conter esse crescimento desestruturado da economia. Que mudanças são essas? Primeiro de tudo, a gente vai sim ter uma alta na taxa de juros. Puxa, Alvi, que alta é essa? De novo, é muito vago, né? Então vamos pegar taxas de juros ali em torno de 2%. O que significaria uma alta de 0,05% a 0,2% ao ano? Que sim, isso é o esperado, pelo menos pelos próximos 2 anos. Mas muito bem, se a gente tiver um aumento de 0,2% na taxa de juros, a gente está falando no aumento num financiamento médio que eu coloquei aqui com base no nosso histórico de 600 mil dólares, por exemplo, financiados, a gente está falando num aumento de 60 dólares por mês
na tua prestação. E isso se a gente tiver o 0,2%. Ah, Alvi, mas e se for mais? Então, para vocês que são meus clientes e que já me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu tendo a ser bem conservador. Então, eu trouxe aqui para vocês o que aconteceria se a gente tiver um aumento de 1% na taxa de juros. Ou seja, se ela sair de 2 para 3. O que isso aconteceria? Como isso impactaria a prestação de vocês? De novo, utilizando a mesma base de 600 mil financiados, a gente está falando ali em torno de $312 por mês a mais de prestação, menos de $100 por semana. Alvi, você acha que isso por si só vai conter o mercado? Eu sinceramente não acho que isso vai afetar o mercado de primeiros compradores, daquela pessoa que quer comprar aquele primeiro imóvel. Afinal, antes do Covid, a gente tinha sim taxas até um pouquinho acima de 3%, e a gente sempre trabalhou essa compra. Então é muito importante entender quando a gente fala vai subir, vai ser muito alto, o que é que isso significa para a gente também não se assustar. Outra coisa que eu costumo dizer a todos vocês é que o investidor, o dono do imóvel que cobra aluguel, também paga financiamento. Se a taxa dele aumenta, provavelmente a gente vai ver essa taxa, esse aumento sendo passado para os inquilinos. Então a gente deve ter também um aumento nos custos de aluguel. Então vamos ficar de olho, mas essa é a primeira coisa que pode acontecer. Não acho que vai travar muito o mercado para primeiros compradores, mas quando você fala uma pessoa que quer comprar múltiplos imóveis, ela precisa só se estruturar ali, então com isso dá uma segurada naqueles mais conservadores. Agora, a outra coisa que vai mudar, e essa sim, vai afetar o borrowing capacity, porque o primeiro ele não afeta de fato o quanto o banco vai te emprestar. Ele afeta o que você quer pagar. O segundo vai afetar, sim, o borrowing capacity. E para isso vocês precisam entender um conceito chamado assessment rate. Então, o que é o assessment rate? O banco, por mais que ele empreste dinheiro para a gente a 2% ao ano, hoje, na maioria dos casos, ele analisa o teu financiamento a 5,5% ao ano. Então, ele vai analisar 5,5% e ele vai te emprestar a 2%. Mas o cálculo da capacidade de endividamento é em cima de 5,5%. O que está sendo conversado? Para que essa análise mínima a 5,5% basicamente suba para 6%. Consequentemente, diminui a tua capacidade de endividamento. Então isso sim vai afetar. De novo, você acha que vai afetar muito forte o primeiro comprador? Não. Acho que vai ser pouco, principalmente se você está pensando em comprar imóveis abaixo de 1 milhão. Agora, sem dúvida, quando você começa a ter múltiplos imóveis, para a compra do teu terceiro imóvel, pode sim impactar com mais força. Como era antes do Covid? Como era esse assessment rate? Antes do Covid, a gente tinha assessment rates de 6,5%, ou seja, acima de 6%, até muitas vezes 8% ao ano. Então, mesmo com esses aumentos, a gente ainda não está chegando no cálculo de borrowing capacity que a gente tinha antes do Covid. Então, não é que vai aumentar, vai só voltar um pouquinho mais próximo ao que era antes. E eu acho que isso sim vai ajudar a conter um pouquinho esse crescimento. Por que eu acho que esse crescimento precisa ser contido? Se a gente for analisar nos últimos 12 meses, basicamente, oficialmente agora a gente tem quase todas as principais cidades da Austrália com aumentos acima de 20%. A gente está falando em Sydney aí com 26% ou 27%, se não me engano, ao ano, né, de aumento, o que é realmente algo muito grande historicamente. Vocês sabem também que quando eu falo em aumento de imóveis, eu gosto sempre de trabalhar com 4 a 6% ao ano, considerando ali 10 a 20 anos de crescimento, que já é uma coisa maravilhosa. Então você imagina quando a gente começa a ter pequenos picos ao longo desse período de 10 ou mesmo 20%. Mas sim, a gente espera que isso reduza e eu acho que essas medidas vão ajudar um pouquinho a conter esse aumento descontrolado de preços. O vídeo está ficando muito longo, então eu não vou entrar em detalhes cidade por cidade. Como eu disse, tá lá no newsletter, vão lá, analisem, tem muita informação, tem muitos indicadores e também fala um pouquinho individualmente de cada cidade. Se você gostaria de fazer esse passo e comprar o teu primeiro imóvel, não deixe de entrar em contato conosco. A gente tem um time de mortgage brokers pronto para ajudar vocês. É só entrar lá no site capitalfinancial.com.au e marcar sua reunião, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.